na luz, posso eu andar. Olá, amigos. As pessoas, para humilhar e rebaixar as outras, desconstruí-las, colocam rótulos. Em nossa polarização política em nosso país, nós vemos que um lado usa o rótulo de genocida e o outro de ex-presidiário e dessa forma procuram desconstruir os seus oponentes. Isso não é algo novo. No tempo de Jesus também se procurava rotular as pessoas e rotularam o próprio Jesus de ser amigo dos pecadores. E Jesus assume até essa designação, esse rótulo, e se coloca realmente como amigo dos pecadores. É importante frisar o seguinte: quando eles rotulavam alguém de pecador, significava alguém que estava excluído da comunidade judaica, excluído também da comunhão com Deus, segundo o entendimento deles. Eram pessoas que não seguiam as prescrições feitas pelos escribas e fariseus para o povo, como observância de certas regras para o sábado, de comida e também de comunhão com os gentios e outras pessoas. E assim, muitos eram excluídos, outros até pela vida moral. Mas o conceito é que pecador era alguém que não era digno da gente conversar e manter comunhão com ele. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13, nós temos o chamado de Mateus, que era um publicano. E os publicanos eram considerados pecadores, eram excluídos. Por que eles eram considerados pecadores? Porque eles eram judeus que trabalhavam e cobravam impostos para um país estrangeiro, para pessoas impuras, como os romanos. E por isso eles eram muito mal vistos pela sociedade. Além de muitas vezes esses publicanos também de fato serem desonestos, cobrarem taxas acima do estipulado pelos romanos e assim levavam uma vida em corrupção. E Mateus estava sentado então na sua coletoria, cobrando impostos das pessoas. E Jesus vem, se dirige a ele e diz: segue-me. É importante dizer que esse segue-me não significa apenas ir junto com Jesus, mas é aceitá-lo, o convite para ser o seu discípulo, um aluno de Jesus. E nós sabemos que Mateus está entre os 12 apóstolos. Ele não era só um discípulo no sentido geral, mas era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E vejam bem, esse convite significava não somente abandonar a vida dele, considerada pecadora, mas o seu sustento e largar tudo e seguir Jesus. E Mateus imediatamente aceitou. E logo depois, então, em seguida, alegre por Jesus o ter convidado, ele fez uma festa para ele e para seus amigos, provavelmente outros publicanos e outras pessoas consideradas pecadoras pelos judeus da época. E então os escribas e fariseus indagaram de Jesus como Jesus mantinha comunhão
e festejava, ia à mesa com pecadores. Nós lemos em Mateus capítulo 9, versículo 10, ou melhor, 11 até 13. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui Jesus se declara amigo dos pecadores. É verdade, amigos, que todos são pecadores, os próprios escribas e fariseus. Mas quando Jesus diz que ele não veio chamar justos e sim pecadores, são aquelas pessoas que são pecadoras, mas que reconhecem o seu pecado e querem corrigir e querem abandonar a vida. Estas pessoas Jesus veio trazer a salvação para essas pessoas. Então é muito importante, Jesus não veio por causa das pessoas boas. Infelizmente, os escribas e fariseus pensavam que pela vida correta, pela observância de leis da tradição, eles eram salvos. Ninguém chega a Deus, ninguém consegue comunhão com Deus através da vida que leva. Por isso, a única maneira de chegar a Deus é Jesus, o amigo dos pecadores. Ele veio ao mundo exatamente por causa dos pecadores. Ele não veio por causa das pessoas boas, que nem existem. Mas tem aqueles que pensam que são boas, que são justas. Então, é importante, amigos, Jesus é o nosso amigo. E nós precisamos também reconhecer que somos pecadores, que estamos excluídos da comunhão com Deus. E Jesus é a única maneira de nós novamente restabelecer a comunhão com o nosso Pai Celestial através do seu perdão que Ele conquistou para todos nós lá da cruz. Amigo, confie desse amigo dos pecadores que é Jesus, e seja salvo. Amém. Uma notícia voltou, a paz e o perdão.